Olá, muito boa tarde a todos. O Grupo Meio de Comunicação dá início agora ao debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina. É uma oportunidade para você, eleitor, comparar as propostas antes do primeiro turno da eleição, no dia 6 de outubro. O debate exibido pela TV Meio terá transmissão simultânea pela Rádio Jornal em 90.3. Na nossa cobertura digital, você acompanha a transmissão do debate ao vivo pelo canal Meio Mais no YouTube. Lá também, o nosso time de comentaristas políticos fará um react em tempo real do confronto entre os candidatos. E você ainda pode acompanhar o debate em tempo real no portal meionews.com e interagir deixando o seu comentário na plataforma de interação. Acesse, confira agora e participe. E para dar suporte jurídico ao debate e ajudar na decisão sobre direito de resposta dos candidatos, a TV Meio solicitou a presença de 3 advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí. São eles a doutora Natana Costa, o doutor Lucas Lira Martins e o doutor Caio Micael da Costa Sampaio. Foram convidados para esse debate todos os candidatos à Prefeitura de Teresina. Lembrando que a ordem de posicionamento no estúdio foi definida através de sorteio realizado pouco antes do início do debate. São eles: Tony Kerley, do Novo; Silvio Mendes, do União Brasil. O candidato Silvio Mendes foi convidado a participar do debate, no entanto, decidiu não comparecer. Candidato Santiago Belisário, do Unidade Popular. Candidato Francinaldo Leão, do PSOL. Candidato Geraldo Carvalho, do PSTU. Candidato Teucírio Alencar, do Mobiliza. Candidata Lourdes Melo, do PCO. Candidato Fábio Novo, do PT. E candidato Doutor Pessoa, do PRD. O candidato Doutor Pessoa também foi convidado para o debate e preferiu não comparecer. E agora começa para valer o nosso debate, já com perguntas de candidato para candidato. O tema é livre. Veja como serão as regras. No primeiro bloco, teremos perguntas de candidato para candidato, com tema livre. Será feito o sorteio do candidato que fará a primeira pergunta. Ele escolhe quem irá responder. A partir daí, aquele que responde automaticamente irá fazer a pergunta seguinte, escolhendo um candidato que ainda não perguntou e nem respondeu. E assim sucessivamente. No final, o último a responder fará a sua pergunta ao primeiro candidato que perguntou. Nesse bloco, os embates serão feitos no centro do estúdio. O candidato que pergunta terá direito a uma réplica e o que responde terá direito a uma tréplica. Vamos então ao sorteio do primeiro candidato a perguntar. Lembrando que o sorteado vai escolher quem responde e ambos vão ao centro do estúdio. Vamos lá então. Candidato Silvio Mendes. O candidato Silvio Mendes não está presente. Farei um novo sorteio. Opa. Candidato Tony Kerley. Pode ir ao centro do nosso estúdio. Para quem o senhor vai perguntar, candidato? Gostaria de convidar o deputado Fábio Novo. Candidato Fábio Novo ao centro do estúdio. 30 segundos para a pergunta. Candidato, o seu partido já foi envolvido em inúmeros esquemas de corrupção, como Mensalão, Petrolão. No governo do estado nós já tivemos inclusive operações da Polícia Federal. E se perpetua no poder por meio do analfabetismo. O estado do Piauí
mantém a segunda colocação entre os piores estados em índice de analfabetismo. O que o senhor pretende fazer para resolver esse problema na educação? 1 minuto e meio para a resposta. Bom, eu vim aqui para discutir proposta. E falando de educação, saiu ontem o IDEB. Você viu que o estado do Piauí avançou bastante no IDEB. Saiu de uma posição que estava lá mais embaixo e agora é o melhor do Nordeste, e o 4º melhor do país. Na educação, nós vamos investir muito em vaga de creche. Nós temos um déficit em vaga de creche em Teresina. Precisamos criar pelo menos 2.700 novas vagas de creche para que a gente atinja o que manda o Plano Nacional de Educação, que é termos pelo menos 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos numa creche. Nós vamos ter mais creches, nós vamos fazer um convênio com o Estado, que hoje tem um programa que é o Pacto das Crianças, que o município que constrói a creche, o Estado ajuda, dando todo o mobiliário. Então eu vou ter um foco para a creche. Por que a creche? Por que a primeira infância? Nós vamos nos dedicar bastante, porque é na primeira infância que se forma a criança, ela tem que formar melhor, os seus neurônios estão começando a ser melhor formados, e se a gente não der atenção especial, essa criança não terá uma boa formação e lá na frente nós vamos perder. Então, na educação, foco na creche, nós vamos trabalhar para que a criança seja alfabetizada na idade certa até os 7 anos de idade. É isso que nós vamos fazer na educação. E mais, nossas crianças nos anos finais, inovando, elas vão falar também inglês e espanhol, porque ela tendo mais de 2 línguas sendo faladas, com certeza lá no futuro ela será uma criança, um cidadão muito maior e melhor. 1 minuto para a réplica, candidato Tony Kerlin. Candidato, quando a gente fala de uma nota de 4,5 no IDEB, que é isso que o governo do estado está comemorando, divulgando em todos os portais, eu teria vergonha de falar de uma nota como essa. De 2021 para cá, subiu apenas 0,3, saiu de 4,2 para 4,5. A gente precisa, na educação, que a gente possa promover o IDEB municipal, que é uma prova que vai ocorrer a cada 3 meses, para que os professores possam identificar as deficiências de aprendizagem dos alunos. Ao corrigir essas dificuldades dos alunos, ao final do ano, aquelas escolas em que baterem a meta desse IDEB municipal, nós teremos um 14º salário para todos os profissionais daquela escola. Mas no caso do governo do estado do PT, o que a gente viu foi o fechamento de campus da UESP, o que a gente viu foi greve dos professores recentemente reivindicando melhorias salariais. Inclusive o senhor disse que vai vir muita verba do governo federal, mas... Tempo esgotado, candidato. Tréplica de 1 minuto para o candidato Fábio Novo. A gente tem que discutir a cidade de Teresina. É o que está em foco agora. Fui secretário municipal de educação, aonde nós tivemos os maiores aumentos dos salários. Todos os anos a gente dava aumento de salário, que é o que eu vou fazer. Vou valorizar também o nosso professor, como sempre valorizei. Além do plano de cargos e salários, nós vamos ter também a gratificação por produtividade, aonde nós vamos implementar com muito carinho. Eu acredito muito na educação. E aí, só te respondendo também, Tony, que nesse momento o Piauí também é o estado do Nordeste, pelo investimento em educação, que mais tem pessoas com ensino superior. Foi possível universalizar o ensino superior. Hoje nós temos em todos os municípios do Piauí, com a ajuda, inclusive, da tecnologia, educação chegando para que as pessoas possam se formar. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente precisa unir esforços, aproveitar esse momento que tem o presidente Lula e o governador Rafael, para juntos somarmos esforços e fazermos mais pela educação de Teresina. Obrigado ao candidato Tony Kerlin. O candidato Fábio Novo segue. A quem o senhor pergunta agora? Eu gostaria de convidar o candidato Santiago Belisário. Candidato, por favor, ao centro do estúdio. 30 segundos para a pergunta, candidato Fábio Novo. Santiago, um dos graves problemas da nossa capital, Teresina, é a saúde. Você, eleito prefeito de Teresina, o que pretende fazer para melhorar a saúde do nosso município? 1 minuto e meio para a resposta. Hoje o nosso povo tem enfrentado a superlotação, tem acordado 3 horas da manhã para conseguir marcar uma consulta, tem esperado mais de 1 ano, às vezes morre sem fazer uma cirurgia eletiva, falta insumos básicos, falta hoje profissionais da área da saúde dentro da rede municipal de saúde.
E é necessário, na verdade, o fortalecimento, né, do Sistema Único de Saúde, né, como uma ponta de resolver esses problemas e investindo mais, principalmente, né, na precaução, né, porque hoje, inclusive, tem candidatos aqui que querem pegar o dinheiro público e investir na iniciativa privada, né, nos planos de saúde, pegar o nosso povo que hoje, né, não consegue fazer sua cirurgia, não consegue ter sua consulta e dar o dinheiro público e colocar na iniciativa privada, enfraquecendo a própria rede municipal pública de saúde. Então é necessário fortalecer o SUS, um planejamento efetivo, porque é possível sim priorizar obras que são emergenciais, de infraestrutura que são necessárias hoje, obras que são de médio a longo prazo, para reestruturar a rede e garantir de fato hoje que o nosso povo tenha acesso a um serviço de qualidade e tirar essa lógica, né, de que é preciso entregar a privatização, é preciso entregar a gestão na mão dos empresários, como inclusive tem feito o governo do Estado frente aos hospitais estaduais. Candidato Fábio Novo, réplica de 1 minuto. Bom, eu vou investir na telesaúde. É um caso de sucesso que dá muito certo. Cada unidade básica de saúde vai ter a sua salinha. Nós vamos ter o agente comunitário de saúde que, com a ajuda da tecnologia, de um tablet, cadastra as pessoas. Elas vão poder fazer 13 tipos de consultas de especialidades. E, além disso, também, na hora que precisar fazer um exame, o que é que nós vamos fazer? Nós só temos Linneu Araújo para fazer exames. Vamos manter o Linneu Araújo no centro e em cada zona da cidade nós vamos colocar uma central de exames, aonde as pessoas mais pobres vão poder fazer o seu exame. Aquele exame simples, de sangue, mas também a ultrassonografia e a ressonância. E tudo isso interligado com a internet. A gente já fez em alguns lugares aqui do Piauí, está dando certo, zerou a fila das pessoas que precisam de exames e consultas. E mais, nós vamos garantir, quem precisa de remédio de pressão e diabetes, nós vamos entregar em casa com a ajuda de um motoboy que vai se deslocar e entregar. Candidato Santiago, tréplica de 1 minuto. A gente tem candidatos aqui que não utilizam o SUS, né? Então, pretendem resolver o problema da saúde municipal sem ter um compromisso real, sem utilizar, sem saber o que o nosso povo passa cotidianamente hoje, para hoje ter uma consulta, ter acesso à saúde de qualidade, né? Então, o candidato está falando aqui de telesaúde. A verdade hoje, quando você vai num posto de saúde, inclusive para fazer uma consulta odontológica, que não consegue fazer porque não tem água nos postos de saúde. Então, essa é a realidade hoje que o nosso povo enfrenta. Não estamos falando aqui de uma realidade, né, que os candidatos aí ficam doentes, vão para os melhores hospitais e a cada 2 anos ficam brincando com o nosso povo, propondo coisas mirabolantes, quando não conhece o chão, né, não conhece a realidade que nós enfrentamos cotidianamente. E o nosso povo pode sim, inclusive, fazer que o Conselho Municipal de Saúde consiga ser deliberativo e pensar e planejar o que nós precisamos hoje enfrentar nessa área que hoje, de fato, é fundamental e que o nosso povo não decide nada, inclusive o orçamento, né, que é destinado hoje à saúde, inclusive... Tempo esgotado, candidato. Agradeço ao candidato Fábio Novo. O candidato Santiago segue agora perguntando. A quem o senhor pergunta, candidato? O Tony Kerley. Tony Kerley já participou. O senhor ainda pode perguntar para a candidata Lourdes Melo, candidato Francinaldo Leão, candidato Geraldo Carvalho e candidato Teucírio Alencar. Pronto, vou perguntar para a candidata Lourdes Melo. Por favor, candidata, ao centro do estúdio para a pergunta do candidato Santiago Belisário. 30 segundos para a pergunta, candidato. Candidata, hoje no Piauí, né, por dia, né, 10 mulheres são vítimas de violência, né, no nosso estado, e Teresina, infelizmente, concentra hoje 10,72% dos casos de feminicídio hoje no nosso estado. Como a candidata pretende enfrentar essa situação de violência, né, que estão submetidas hoje às nossas mulheres teresinenses? 1 minuto e meio para a resposta, candidata. As mulheres, elas sofrem muito. E uma das características maior que leva as mulheres a se submeter à violência do homem é suas condições de vida, né? As mulheres, elas têm... desemprego é grande entre as mulheres não têm moradia suficiente para elas morarem, as mulheres não têm creche para deixar seus filhos para trabalhar, e com isso elas se veem mais subservientes e tendo que suportar a violência dos homens, dos seus companheiros. E a outra coisa também, existe uma questão que é feita pelas autoridades, que é a impunidade. Várias mulheres são assassinadas, são
atacada violentamente e fica por isso mesmo. Nós temos o caso até da Paloma e da outra trans que faleceu recentemente, que eu me esqueço bem o nome dela, mas ela fica na impunidade. Tem uma amiga, que era amiga, eu digo que ela era do movimento de mulher, ela está com mais de 12 anos que faleceu, nunca foi feito sequer a abertura do inquérito. Tudo isso, essa omissão, leva a aumentar o machismo que os homens fazem e os maus tratos que os homens fazem para... Tempo esgotado, candidata. Réplica de 1 minuto, candidato Santiago Belisário. Primeiro que é fundamental hoje, por exemplo, a gente conseguir ter espaços de referência hoje, de cuidado e de trato, né, dessa situação de violência. Hoje, infelizmente, Teresina não possui nenhuma casa de referência que consiga acolher as nossas mulheres vítimas de violência, que consiga hoje criar políticas públicas e organizar a sociedade para reverter esse cenário, né? Estamos hoje, por exemplo, a necessidade urgente de ampliação das delegacias especializadas, que elas consigam, inclusive, garantir que o protocolo, de forma integral, consiga ser atendido, né, esteja disponível, e hoje essa realidade não acontece na nossa cidade, né? Não existe uma política pública, infelizmente. A frente da gestão municipal não tem essa preocupação, infelizmente também a gente não vê essa pauta, né, como prioridade hoje dentro da Câmara Municipal, e é preciso sim que a gente consiga enfrentar e fazer com que Teresina saia, né, entre as capitais do Nordeste, que aconteça mais casos de feminicídio, que infelizmente, né, a impunidade ela ainda reina e a gente não consegue criar... Tempo esgotado, candidato. Tréplica de 1 minuto, candidata Lourdes Mello. Então, recentemente, uma mulher aqui no Piauí, ela teve seus 2 filhos que morreram, né? Morreram queimados, porque ela não tinha sequer creche para deixar os filhos para ir trabalhar. Ela foi trabalhar quando tomou a notícia que os filhos tinham morrido queimados, sozinhos, trancados dentro de uma casa. Então, a creche, ela é essencial, não somente para o desenvolvimento das crianças, mas também para que a mulher possa deixar seus filhos para ir trabalhar. E eu digo mais, a impunidade onde reina pelo setor da segurança pública, ela é grande. Então, se não houver um empenho e acompanhamento de ver como que está sendo feito os inquéritos das mulheres, que ninguém sabe, isso é uma incógnita. Tempo encerrado, candidato. Eu agradeço ao candidato Santiago Belisário, que retorna agora ao seu lugar. Candidata Lourdes Mello, pode continuar. Pode continuar, candidata Lourdes Mello. Sim, a senhora vai escolher agora a quem a senhora pergunta. Pode perguntar ao candidato Teocírio Alencar, ao candidato Geraldo Carvalho ou Francinaldo Leão. Olha, eu vou perguntar para o Francinaldo. Por favor, candidato. Pode ir ao centro do nosso estúdio. Candidata, 30 segundos para a pergunta. Eu vou perguntar para você, Francinaldo, uma coisa que está na ordem do dia, que está também no mundo inteiro, as pessoas se deparando com a situação da Palestina. Já cerca de 50 mil pessoas já morreram na guerra da Palestina. E nós não vemos as pessoas, principalmente o governo do PT, tomar por iniciativa, o pessoal também não... Tempo encerrado, candidata. Candidato Francinaldo Leão, tem 1 minuto e meio para a resposta. Nós temos, o pessoal sim tem todo um contexto sobre o povo da Palestina. Mas eu vejo, minha cara colega, que o sofrimento tanto da Palestina, acho que em Teresina o sofrimento está muito maior. Porque os teresinenses passam pela real situação hoje que se encontra a Prefeitura de Teresina. A falta de saneamento básico, a falta da saúde, a falta da educação e a falta, acima de tudo, do compromisso do atual prefeito com a cidade, com o povo teresinense e com o povo periférico. Se você andar nos hospitais aqui de Teresina, você vai ver uma verdadeira Palestina. A dificuldade que tem de se colocar uma criança para ser atendida no médico, a dificuldade que tem de levar uma criança para um hospital, porque não tem transporte público, o problema do lixão que afeta muito e afeta também na saúde pública. Então são questões
nós estamos discutindo Teresina, então isso é bom para a gente discutir para o teresinense. Aquilo que a gente quer levar para o teresinense de proposta e dizer aqui, que aqui é o momento que a gente tem durante 2 anos para falar a realidade periférica. E eu vim para cá para falar a realidade periférica. Sei da realidade de muitas situações no mundo, mas aqui eu quero discutir a realidade do povo periférico, que é o transporte, a saúde, a educação, o meio ambiente. Vamos discutir Teresina, que é o importante, aquilo que o povo quer ouvir e é aquilo que a gente vai discutir aqui. Candidata Lourdes, 1 minuto para a réplica. Então você desviou o assunto que eu lhe perguntei. Não só foram 50 pessoas que foram mortas, assassinadas pelo Estado de Israel. Falta citar também aqueles que estavam debaixo dos escombros, que morreram de fome. Nós temos que lutar, toda a sociedade, toda a população, pelo fim do Estado de Israel, que é o grande criminoso, a serviço do governo americano, que quer continuar ali fazendo aquele seu Estado para absorver o combustível que é tido lá no Estado de Israel. Então chamamos todos, o pessoal, a toda a população, a se fazer uma campanha pelo fim da guerra do Estado de Palestina, da matança que está sendo as mulheres e as crianças, que são as que mais morrem. Candidato, tréplica de 1 minuto. Eu quero dizer, companheira Lúcia, que a gente não está fugindo do debate. Jamais nós vamos fugir do debate. Nós somos solidários com todos, mas também somos solidários com o povo de Teresina, que hoje passa essa dificuldade, que hoje se encontra Teresina. Teresina está um caos. A situação está tão grave que o atual prefeito não está aqui para debater as situações que acontecem em Teresina. Quem fugiu foi ele. Ele sim fugiu. Mas a gente está aqui como homem periférico, como quem verdadeiramente conhece a realidade do povo periférico de Teresina, para estar aqui falando da saúde, da educação, transporte público, meio ambiente. Então é isso. Estamos aqui para discutir os problemas de Teresina. O seu, que está bem aqui na UPA do Satélite, que está na UPA do Renascença, que está lá no postinho de saúde da Pedra Mole, lá do Frei Damião. Então é isso. Vamos discutir Teresina. Tá, então eu convido a candidata Lourdes Melo a retornar ao seu lugar. O candidato Francinaldo Leão segue no centro do nosso estúdio e escolhe agora a quem o senhor pergunta. O senhor pode perguntar ao candidato Geraldo Carvalho ou ao candidato Teocílio Alencar. Nosso amigo Teocílio. Por favor, candidato Teocílio Alencar. 30 segundos para a pergunta, candidato. Teocílio, a gente vê toda a problemática hoje do lixo que se encontra em Teresina, a maneira que está na rua, em todo lugar que a gente anda, a gente vê lixo. Né? A gente sabe que a antiga empresa saiu e a prefeitura agora contratou a nova empresa, né? Aí fazendo aí um ajuste de 1 milhão por mês para essa empresa. O que você acha dessa situação? 1 minuto e meio para a resposta, candidato Teocílio Alencar. Eu não conheço muito bem o mérito da questão da decisão judicial. Eu quero me ater aqui, meu caríssimo, à realidade da capital no que tange ao lixão, por exemplo, que você abordou aqui, Francinaldo. Porque eu entendo que a prefeitura, de uma forma ou de outra, ela vai ter que obedecer à ordem judicial. Mas a questão do lixão em Teresina é uma das mais graves que se tem. E é um problema que se arrasta há décadas. Possivelmente seja a única capital do país que ainda se tem um lixão a céu aberto. E o que nós queremos fazer com isso? Nós queremos transformar o lixão de Teresina, esse aterro sanitário, numa usina de lixo que possa gerar energia renovável. Primeiro que o lixão, ele atinge principalmente toda a zona sul de Teresina de maneira direta. A gente que tem residência na zona sul da capital, nós sabemos o efeito que tem o lixão, principalmente quando batem as primeiras chuvas. Então o que nós queremos dizer aqui é que nós vamos resgatar aqui a história da usina de lixo. Aí você pergunta, e como é que você vai achar recurso para isso? O mundo inteiro hoje está à disposição dos países emergentes. Nós vamos encontrar, sem sombra de dúvida, Francinaldo, uma saída financeira para fazer o lixão de Teresina ser transformado numa usina que vai trazer energia renovável e vai resolver o problema de saúde pública de nossa capital. Réplica de 1 minuto, candidato. Então é isso. A gente vê toda a problemática do lixo e a gente vê que vai demorar muito para poder ser sanado toda essa dificuldade, toda essa celeuma que existe em torno de lixo em Teresina.
Passou de uma cidade verde para uma cidade fedorenta, né? Porque onde a gente anda em Teresina tem lixo, em todos os locais. Às vezes você está no carro, mas você sente o mau cheiro dentro do carro. Então é isso. A questão do aterro, a gente tem todo... O pessoal tem um pensamento diferente, tem um pensamento de retirar dali, para não incomodar Teresina, porque está muito próximo, o chorume entra ali, sai no rio, entendeu? E isso traz, acima de tudo, também doença para a população teresinense e a população, acima de tudo, periférica. Porque a grande elite pega seu lixo de condomínios, grandes condomínios, e leva para onde? Para onde a pobreza está, para onde a pobreza está sofrendo, para quê? Para que isso acarrete de doença, para que isso ele possa fazer o manuseio e fazer o hospital e tirar milhões e milhões para poder viver sua vida boa. Tréplica de 1 minuto, candidato. Candidato Francinaldo, quando a gente trata da construção de uma usina dessas, se trata exatamente da seleção na coleta do lixo. Eis a importância da usina. Não só a usina propriamente dita, mas inclusive a modalidade que será feita a coleta do lixo em nossa capital. Primeiro, será feita uma coleta diferenciada. Não é o carro do lixo passando lá, não. Será feita pela comunidade, Francinaldo. A proposta aqui é fazer uma proposta de coleta do lixo selecionado, inclusive gerando emprego e renda nessa seleção. Nós vamos aproveitar os donos de caminhão, de carro pequeno, de carroceiro, envolvendo inclusive a associação de morador, fazendo com que essa coleta do lixo ela seja selecionada para que seja levada para ao local da usina já separado. O que vai, aquela questão do plástico, do papelão, aquilo ali, tudo é separado. Tempo encerrado, candidato. Eu agradeço ao candidato Francinaldo Leão. O candidato Teocírio continua no centro do nosso palco, e obviamente só pode perguntar ao candidato Geraldo Carvalho, a quem eu convido para ir ao centro do estúdio. O senhor tem, candidato Teocírio, 30 segundos para a pergunta. Saúde pública, candidato Geraldo, é um dos graves problemas de Teresina, que se arrastam há décadas. O que pensa o candidato Geraldo para resolver esse problema que atinge a população da capital? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Teocírio, antes da sua resposta, deixa eu lamentar aqui a ausência dos dois candidatos da extrema-direita, da ultradireita neoliberal aqui do estado, o Silvio e o Pessoa. Isso demonstra, né, a forma como eles tratam a população, o descaso com a população de Teresina e o debate necessário nas eleições. Em segundo lugar, eu quero saudar os trabalhadores, as trabalhadoras que estão em luta nesse momento em Teresina e no Piauí. Os trabalhadores da Gespisa, que lutam contra a privatização da Gespisa. Os trabalhadores dos Correios, que estão numa greve nacional porque o governo Lula se recusa a negociar a sua pauta de reivindicações. Os trabalhadores da limpeza pública de Teresina, que estão há 15 dias sem salário e sem emprego e sem saber o que fazer. Então nós precisamos repudiar a ausência deles e saudar os trabalhadores e reafirmar o nosso compromisso, o compromisso da candidatura do PSTU com esses trabalhadores. A saúde está um desastre, está sucateada, falta de pirona nos postos de saúde. É preciso reestatizar a saúde, é preciso tirar as empresas privadas que comem o orçamento da saúde pública. Estatização da saúde. Tempo esgotado, candidato. Réplica de 1 minuto, candidato Teocírio Alencar. Eu também quero aproveitar aqui e lamentar a ausência dos dois pré-candidatos a prefeito de Teresina. E eu recebi apenas a informação que um, que gosta de pescar, preferiu a pescaria do que vir aqui trazer a sua mensagem ao povo de Teresina. Eu achei, inclusive, que esse candidato que saiu para a pescaria, que é o Dr. Silvio Mendes, ele gosta de pescar, é viciado em pescaria, mas desde já me preocupou um pouco que um candidato que deixa de vir aqui a um convite tão honroso desse, apresentar uma proposta de Teresina, porque é viciado em pescar. Eu vou te falar uma história, viu? Mas eu quero dizer, Geraldo, que nós temos uma verdadeira caixa preta dentro da saúde do estado do Piauí. Primeiro, nós temos uma máquina falida no que diz respeito ao sistema tecnológico. Nós temos hoje uma fundação municipal de saúde extremamente sucateada.
Essa que é a verdade, sucateada. Isso se arrasta há anos. E nós... Tempo esgotado, candidato. Tréplica de 1 minuto. É isso, Teocílio. Nós precisamos estatizar a saúde pública em Teresina e no estado do Piauí. Do contrário, ela está sendo privatizada, tanto no estado como aqui na cidade. Você acredita que tem profissional da saúde que ganha em Teresina menos de um salário mínimo? O salário mínimo tem que ser complementado com abono ou com gratificação. Então é preciso ter um plano de carreira para valorizar os profissionais da saúde pública de Teresina. É preciso criar o Conselho Municipal da Saúde Pública de Teresina. É preciso tirar nenhum centavo da saúde pública, do orçamento da saúde pública para o setor privado. E é preciso estatizar os grandes hospitais que comem o dinheiro do orçamento da saúde pública, né, e não prestam serviços, né, à população. É preciso também, né, acabar com a farra. Tempo esgotado, candidato. Agradeço ao candidato Teocílio Alencar e o candidato Geraldo Carvalho, o último a perguntar. Pergunta agora a quem abriu o debate. Obrigado, candidato Teocílio. O senhor pode retornar ao seu assento, por favor, ao candidato Tony Kerley. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Professor Tony, nós temos uma polarização política hoje no país. No plano nacional, essa polarização é representada por Lula e a Frente Ampla e Bolsonaro e o bolsonarismo, a ultradireita neoliberal. No plano da cidade, nós temos aqui na prefeitura o Silvio com Pessoa num bloco e o Fábio Novo no outro, com os 13 representantes dos bilionários. Qual é a sua posição em relação a essa polarização política? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Geraldo, os políticos tentam falar em polarização, mas o que a gente vê são os mesmos grupos sempre no poder. O candidato Silvio Mendes, por exemplo, o partido dele, União Brasil, tem 2 ministérios no governo Lula. O PP, que é outro partido que está do lado dele, também tem ministérios no governo Lula. Por outro lado, Geraldo, o que a gente mais fez ao longo dos últimos 11 meses foi percorrer a cidade, conversando com a população sobre quais os reais problemas de Teresina. E elaboramos 197 propostas para todas as áreas da cidade. Porque a gente tem dito que esses 3 grupos, o grupo que já fez a gestão anterior da Prefeitura de Teresina, o grupo que faz a gestão atual e sucateou a cidade de Teresina, o grupo do governo do estado do PT, todos eles são iguais, são farinhas do mesmo saco. Se colocam como oposição, como polos, quando na verdade todos eles, um momento estão de um lado, depois se coloca como oposição, é só um teatro das tesouras. E a gente tem defendido propostas claras para a nossa cidade. Na educação, com creches e escolas em tempo integral. No transporte público, com uma integração com o metrô no centro da cidade, na Praça da Bandeira. Na segurança pública, com a melhor utilização da guarda municipal, que são apenas 300 profissionais para cuidar da segurança municipal. 1 minuto para a réplica, candidato Geraldo. Candidato, é preciso que a população trabalhadora compreenda que essa polarização, ela não se dá entre os interesses dos bilionários, dos capitalistas, dos ricos, e do outro lado os interesses da classe trabalhadora. É uma falsa polarização no sentido de que ela representa 2 blocos da mesma classe. Tem bilionários dentro de um bloco, você pode ver aqui na candidatura do Karnak, os grupos econômicos, né, as empresas que estão lá na base, no apoio dessa candidatura, e você pode ver do outro lado do Silvio e do Pessoa, também outro grupo de empresários, de bilionários e milionários aqui da cidade. Então é uma falsa polarização. Nós, trabalhadores, precisamos unificar a nossa luta em defesa dos nossos interesses, construir um governo alternativo da classe trabalhadora. Precisamos revolucionar Teresina, construir uma cidade... Tempo esgotado, candidato. Tréplica de 1 minuto. Olha, Geraldo, e cuidar do trabalhador é cuidar da geração de emprego e renda. Para isso, a gente tem defendido a criação de um polo tecnológico na cidade de Teresina.
para que os nossos jovens possam desenvolver softwares, possam desenvolver gamers. E a gente tem jovens nas comunidades de Teresina que entendem muito de tecnologia, mas a gente pretende também levar qualificação para esses jovens, para que a gente possa atrair empresas de fora. Na geração de emprego e renda, a gente tem falado em desburocratizar a abertura de empresas. Hoje, para você conseguir um alvará, para gerar emprego e renda, você passa às vezes mais de um ano, seja na construção civil, seja no setor de saúde. E a gente tem defendido também que a gente pode gerar emprego e renda no setor de saúde, impulsionando mais na reestruturação do sistema público de saúde, no Linneu Araújo, no HUT, nos hospitais de bairro da nossa cidade. Muito bem, agradeço ao candidato Tony Kerley, ao candidato Geraldo Carvalho, e assim nós concluímos este primeiro bloco. Foi só o primeiro bloco. Na volta do intervalo você vai conferir uma nova dinâmica, dessa vez com mais chances para falar, mais dinamismo entre os candidatos. É rápido, a gente volta já, não sai daí. Debate TV Meio, eleições 2024. Muito bem, estamos de volta com o debate TV Meio, eleições 2024, com os candidatos à Prefeitura de Teresina. E neste perguntas entre os candidatos. O tema permanece livre. A novidade é que mais oportunidades de falas para os candidatos. Veja as regras. No segundo bloco, também teremos perguntas de candidato para candidato, com um tema livre. Será feito o sorteio do candidato que fará a primeira pergunta. Ele escolhe quem irá responder. A partir daí, aquele que responde automaticamente irá fazer a pergunta seguinte, escolhendo um candidato que ainda não perguntou e nem respondeu. E assim, sucessivamente. No final, o último a responder fará sua pergunta ao primeiro candidato que perguntou. Nesse bloco, os embates também serão feitos no centro do estúdio. O candidato que pergunta terá direito a uma réplica e o que responde terá direito a uma tréplica. Na sequência, o que perguntou fará a quadrúplica e o que respondeu fará a quindúplica. Muito bem, vamos então fazendo a primeira pergunta. Ao centro do nosso estúdio, candidata Lourdes Melo, do PCO. A senhora pode escolher a quem a senhora vai perguntar, candidata. Opa, eu vou... A Tony Kerley. Então, 30 segundos para a pergunta, candidata. Queria falar para todos que estão ouvindo também, para você, que você acredita, não vejamos. Hoje nós temos o Lula, que governa, temos o Rafael, que governa, podemos ter um outro que venha governar Teresina e nem possa vir melhorar a vida da população. Seria uma revolução. Tempo esgotado, candidata. 1 minuto para a resposta, candidato. Olha, candidata político, em que a gente olha e vê sempre os mesmos partidos tomando de conta do nosso estado, do nosso governo federal, do nosso município. E a gente tem que escolher uma pessoa livre aos grupos políticos tradicionais. A corrupção tem assolado a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. E a gente precisa de uma gestão técnica. A gente tem defendido processo seletivo para os secretários, para que o secretário de Educação seja um profissional concursado da Prefeitura. A mesma coisa na saúde. Esse modelo de fatiamento da Prefeitura, como ocasiona na gestão do Dr. Pessoa, que a Prefeitura é dividida para vereadores, para tomarem decisões para os seus próprios interesses. De 30 segundos, candidata. Eu vejo você equivocado. É uma tolice sua achar que a corrupção seja o problema do Brasil. O capitalismo, ele vive
de sugar o suor dos trabalhadores, de também de corromper, de também, na sua maior forma, nossas riquezas para os banqueiros. Tempo esgotado, candidata, tréplica, 30 segundos. Olha, professora Lourdes, para que a gente possa ter uma melhor distribuição de renda entre a população, hoje, o filho de uma pessoa que tem dinheiro, ele estuda nas melhores escolas de Teresina, mas o filho da pessoa mais humilde, quando ele chega lá no Enem, no antigo vestibular, ofendido que é preciso creches e escolas em tempo integral, para que a gente tenha um melhor dos nossos alunos. Quadrúplica, 30 segundos, candidata. Olha, mais amenizar uma situação que é grave. Nós do PCO, nós defendemos o fim do Enem, que era o antigo vestibular. Por quê? Porque a maioria fora das universidades do curso superior. Então é preciso que tenha expansão de mais escolas superiores para que a juventude que queira. Então, educação não é qualidade. Quintúplica, 30 segundos, candidato. Olha, candidata Lourdes, é porque a senhora falou em transformação social. E foi a educação que, economia, de administração, mestrado e um doutorado na área de administração, fez eu conquistar aquilo que eu consegui na minha vida. Então eu acredito que investimento na educação, valorização dos nossos professores, currículo, é o que pode transformar principalmente a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Ok, muito obrigado, candidato. Agradeço a candidato. É verificado, candidato. Candidato Tônio, o senhor pode ficar, por gentileza. Candidata Lourdes, a senhora retorna ao seu assento, por gentileza. O candidato Tônio agora escolhe a quem pergunta. Eu queria chamar o Francinaldo. 30 segundos para a pergunta, candidato. Francinaldo, o doutor Pessoa, ele destruiu os sonhos e as esperanças da nossa população quando, do grupo político que governou essa cidade por 30 anos e fez toda essa tragédia na nossa cidade. Um dos principais pontos é a saúde, que está precária. Quais são as suas propostas para o sistema? Nossa proposta é humanizar a saúde para os teresinenses. É fazer com que a saúde seja realmente, de fato, chegue à periferia e chegue com qualidade. Na rede de saúde hoje é a precariedade, é a falta de medicamento, é a falta de insumos e muita fila, muita gente, muita aglomeração nos administração não trabalha em prol do povo. Até porque hoje estamos aqui num debate onde a gente vai trazendo propostas, está trazendo a dificuldade de Teresina e nada mais para a gente debater e, acima de tudo, olhar no olho dele e falar a verdade, trazer os problemas periféricos, que é o problema da saúde, que aflige muita gente. Então a gente vai trabalhar, trazer toda essa dificuldade. Tempo encerrado, réplica de 30 segundos. Francinaldo, a gente tem essa precarização na saúde municipal. Em grande 2008, fechou o pronto-socorro do HGV e colocou todo o atendimento de urgência nas costas da prefeitura, o atendimento de urgência e emergência na cidade de Teresina, que possa ampliar o HUT e ter 4 socorrões em regiões diferentes da cidade de Teresina para pronto-socorro. Tempo encerrado, candidato. Tréplica de 30 segundos. Então é isso. O povo periférico sabe que a saúde, de fato, nos chega em nós mesmos, porque eu preciso do SUS. Quando eu preciso do hospital, eu vou para o satélite, ou eu vou para a UPA, preciso de encontro. Então essa é a realidade do povo periférico de Teresina. Então, quando você fala no HUT, o governo do estado poderia ter deixado lá o HGV lá como um ponto, né? Francinaldo, e um outro ponto que precisa para a saúde de Teresina é que a gente possa ter um centro de diagnóstico no Linneu Araújo de uma forma mais ampliada, que possa ser em ressonância magnética. Hoje, quem quer fazer um exame cardíaco em Teresina demora meses e a gente precisa resolver esse problema da população mais humilde e controlar os problemas da gestão da saúde. Tempo encerrado, candidato. Quintúplica, 30 segundos. Então é isso. Como eu falei, nós temos o governo
De volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Teresina, na TV Meio, nas eleições 2024. E neste terceiro bloco do debate, novamente, pergunta de candidato para candidato com um tema livre. E a novidade é que um terceiro candidato vai comentar, também vai participar do debate do tema. Confira as regras. No terceiro bloco, teremos perguntas de candidato para candidato, com um tema livre. Será feito o sorteio do candidato que fará a primeira pergunta. Ele escolhe quem irá responder e quem irá comentar a resposta. A partir daí, aquele que responde automaticamente irá fazer a pergunta seguinte, escolhendo um candidato que ainda não perguntou e nem respondeu. E assim, sucessivamente. No final, o último a responder fará a sua pergunta ao primeiro candidato que perguntou. Lembrando que, em relação aos candidatos que farão os comentários, o mesmo só poderá ser escolhido no máximo 2 vezes por bloco. Reforçando, portanto, o candidato que fará o comentário só poderá ser escolhido 2 vezes nesse bloco. E os candidatos podem permanecer nos seus assentos para esta parte do debate. Eu começo, então, sorteando aquele que fará a primeira pergunta. Vamos lá. Candidato Teocírio Alencar. Candidato, quem o senhor pergunta? Eu pergunto ao deputado Fábio Novo, candidato do PT. E quem comenta? Quem comenta, Francinaldo Leão. O senhor tem, portanto, 30 segundos para a pergunta. Candidato, o senhor está dizendo aí que vai dar transporte gratuito ao teresinense. Transporte é bicho caro. Onde é que o senhor vai arranjar o dinheiro para pagar essa despesa, deputado? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, nós estamos ousando um programa que ele vai acontecer ao longo de uma gestão. No primeiro ano da gestão, colocar primeiro para rodar o ônibus. Primeiro precisa ter o ônibus rodando. Eu já falei aqui como é que a gente vai fazer. Bota um ônibus para rodar, aonde tem maior fluxo, micro-ônibus em outros lugares e também a van. E com gestão de frota e tecnologia para a gente saber a hora que o transporte vai passar. O presidente Lula colocou à disposição de Teresina 100 milhões para comprar ônibus elétricos. Então nós vamos começar depois, a partir do 2º ano, ir migrando a frota para ônibus novo, elétrico, com ar-condicionado e também com Wi-Fi. Como a gente tem apoio da bancada federal, que cada deputado federal pode colocar recursos, nós vamos também colocar recursos para o transporte. Então, você vai fazer uma gestão que, ao final dela, você pode implementar a tarifa zero para algumas categorias. Nós já temos isso funcionando e não é novidade, Teocílio, em vários lugares. Pelo menos hoje, 120 cidades do Brasil já têm tarifa zero. Agora, eles fizeram um processo de migração. Eu sei que nesse momento o teresinense acha assim uma proposta muito ousada, mas primeiro a gente bota o ônibus para funcionar, garante um sistema rodando e depois a gente caminha para chegar até a tarifa zero. Candidato Francinaldo, 1 minuto para o comentário. A gente vê com muita preocupação, porque tem passado os governos, entra governo, sai governo, e a gente vê que quando se discute aqui, tudo fica um mar de maravilha. Mas quando se coloca em prática, aí, meu amigo, aí demora, viu? Porque às vezes a problemática que a gente está. O problema da galeria está aí com 50 anos. Diz que vai buscar o metrô, uma obra faraônica daqui até a Santa Maria da Codipe, que deve durar aí 100 anos. A questão do transporte público, haja visto que no primeiro momento o PT ajudou a eleger o doutor Pessoa, mas se não trabalharam a questão do transporte público em Teresina. Porque não se trabalhava naquele momento. Quer dizer que naquele momento não servia o trabalho que era para ser feito juntamente com o doutor Pessoa. Isso quer dizer que naquele momento o povo não merecia rodar numa frota boa, com ar-condicionado, com parada boa. Então, fica assim um embaralho muito grande do povo. Tempo encerrado, candidato. Candidato Teocírio, réplica de 1 minuto. Eu perguntei aqui ao deputado Fábio Novo, mas ele não me convenceu
e não me respondeu quem vai pagar a conta e como essa conta será paga. Eu me preocupo porque nós estamos disputando a Prefeitura de Teresina. E uma promessa dessas é uma promessa forte. Mas para eu prometer a gratuidade no sistema de transporte coletivo da capital, eu preciso, deputado, dizer ao povo do Piauí de Teresina aonde é que eu vou arranjar recurso e que tipo de recurso será esse que vai bancar o transporte coletivo gratuito da capital. Saber também quem é que vai utilizar essa gratuidade. Porque se fala, olha, vai ter transporte de graça. O povo gosta quando a coisa é de graça e eu não sou contra a proposta da gratuidade. Agora, nós estamos aqui numa disputa eleitoral. E se o candidato está prometendo, ele tem que dizer aonde é que vai ter o dinheiro para pagar a conta. Porque a promessa é... Candidato Fábio Novo, tréplica de 1 minuto. Bom, eu visitei as maiores cidades que já implantaram a tarifa zero. Nenhuma quebrou. Depois que implantou a tarifa zero, sabe o que aconteceu? A arrecadação da cidade aumentou 30%. As pessoas tendo o direito de ir e vir, para onde é que elas vão? Elas vão trabalhar. E como eu vou lançar o Destrava Teresina, que vai gerar em 4 anos 40 mil empregos, 10 mil empregos a cada ano, o que é que vai acontecer? Teremos mais postos de trabalho. Com mais transporte disponibilizado para a população vai gastar menos com transporte e a cidade, de forma natural, vai arrecadar mais. Bem aqui em São Luís já tem o Expresso do Trabalhador que não paga. Bem aqui do outro lado, em Fortaleza, já tem tarifa zero. Tudo que eu prometi na minha vida até hoje, eu fiz. Eu sou de prometer e sou de fazer. Basta ver por onde eu passei. Eu vou dar tarifa zero. Candidato Fábio Novo, o senhor pergunta agora. Quem responde e quem comenta? Eu vou perguntar, porque ainda não perguntei, para Lourdes Melo. E quem comenta? Pode ser o Geraldo. Candidato Geraldo, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, um dos graves problemas de Teresina é uma falta de política de geração de emprego e renda. A senhora sendo eleita prefeita de Teresina, o que a senhora pretende fazer para gerar emprego e renda na nossa capital? 1 minuto e meio para a resposta, candidata. Bom, olhe, o PT, eu falo porque eu sou de origem também, quando acendeu a luta, que nós saímos da ditadura militar, o PT cresceu e nós defendíamos a reforma agrária. A reforma agrária sob o controle dos trabalhadores, na lei ou na barra, derrubando cancela e dando a terra para os trabalhadores. Então, a reforma agrária, ela é essencial para que gere mais emprego, para que a juventude não saia da terra para vir aventurar nas periferias emprego, sem dizer que precisa do insumo, precisa da tecnologia, precisa de assistência técnica para que haja uma reforma agrária e aumente assim a população tenha o que comer e a juventude tenha também como trabalhar. Tá, então 1 minuto para o comentário do candidato Geraldo Carvalho. Olha, é preciso os candidatos dos ricos, dos milionários, eles prometem para os trabalhadores durante as campanhas eleitorais emprego, saúde, educação, transporte. Só que depois de eleitos, eles vão governar e assegurar milhões para os seus aliados. É isso que o PT tem feito. É isso que o Silvio Pessoa tem feito. Foi isso que o Silvio fez e é isso que o Pessoa está fazendo. Daí a necessidade de termos governos da classe trabalhadora, de termos governos, de termos uma luta construída com independência de classe e repudiar essas promessas, essas ilusões, né, que são feitas para os trabalhadores, para a Teresina dos pobres, né, porque depois... Tempo encerrado, candidato. Réplica de 1 minuto para o candidato Fábio Novo. Bom, eu vou criar o Destrava Teresina. Primeiro, quem quer empreender em Teresina, quem quer montar uma empresa, um negócio,
não vai ter a prefeitura como dificultadora, vai ter como facilitadora. É inadmissível que o alvará de construção hoje leve até 2 anos para ser emitido em Teresina. Com a ajuda da tecnologia, com mais pessoas nos lugares certos, técnicos, a gente vai avaliar os empreendimentos e vai fazer com que isso seja acelerado. Só na construção civil, negócios hoje que podem ser feitos na área da construção civil, geram milhares de empregos. Então, com a ajuda da tecnologia, a gente destrava a cidade para licenças, para alvarás, e é o que nós vamos fazer. Segunda coisa, Banco Popular. Eu vou colocar dinheiro. Tem gente que precisa de R$1.000 lá na periferia para começar um negócio. O Banco Popular vai dar até R$5.000 para que a gente possa ajudar a empreender. E aí a Fundação Alferraz entra com a capacitação. Com isso a gente gera... Tréplica de 1 minuto, candidata Lourdes Melo. Fábio Novo, isso aí é pouco demais, rapaz. Esse dinheirinho aí, 5 mil, é muito pouco. O dinheiro que é desviado para os banqueiros é trilhões de reais. E esses trilhões é tirado da riqueza do país. Então tem que suspender o pagamento da dívida para os banqueiros. O que você está falando aí é migalha, é muito pouco. Não dá, nem para um salário. Eu não quero receber um salário de 5 mil. Mesmo trabalhando afinco como os professores fazem. É preciso realmente deixar de pagar dívida externa para os banqueiros, que são os maiores usurpadores da riqueza pública. Candidata Lourdes Melo, a senhora agora pergunta: quem a senhora quer que responda? O que fala? A senhora pode perguntar aos candidatos Francinaldo Leão, Geraldo Carvalho, Santiago Belisário e Tony Kerley. Tony Kerley. Tony Kerley. E quem comenta? A senhora pode perguntar, qualquer um pode comentar. Qualquer um. Qualquer um pode comentar. É o Fábio Novo. Candidato Fábio Novo. Candidato. 30 segundos. Candidato, você dá uma aparência, tomara que seja só aparência, mas que você é de uma classe que é superior à classe trabalhadora na questão do dinheiro. Qual o piso salarial que você dá para um professor ou um trabalhador de um modo geral, para ele sobreviver? Porque a Constituição garante que para ter um curso esteja R$7.000. Tempo encerrado, candidato. 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Lourdes Melo, o que a gente tem, a situação da renda de Teresina, é uma renda média de R$1.700 a R$1.800. Do governo do estado, cai a R$1.500. Não dá para um trabalhador sustentar a sua família com um valor tão baixo. E a gente tem defendido que esse problema ocorre porque nós temos 20 anos de gestão do governo do estado do PT. Nós temos na prefeitura de Teresina uma gestão do doutor Pessoa que sucateou a nossa cidade de Teresina, e nós temos um grupo político antes do doutor Pessoa que passou 30 anos na gestão e não fez as mudanças que Teresina precisa. Pintavam Teresina como se fosse a capital mais desenvolvida e tecnológica do mundo, quando a gente ainda tem esgoto a céu aberto, falta medicamentos. Para a geração de emprego, Lourdes Melo, a gente precisa estimular, como eu falei, a criação de um polo tecnológico. A gente precisa desenvolver o polo de saúde da cidade de Teresina. A gente precisa ter uma melhor remuneração dos professores da rede municipal de ensino. E a gente precisa, quanto? O valor, o salário base hoje, que se diz digno para conseguir sustentar uma família, é R$6.500. Então não dá para ter um salário menor do que esse na prefeitura. 1 minuto para o comentário do candidato Fábio Novo. Bom, para os professores, a gente precisa ver a receita do município, e quando eu fui secretário, todos os anos o aumento era acima da inflação, e não tem segredo, as contas serão abertas para os professores. O que cabe dos recursos do Fundeb é 70%, eu vou sentar na mesa de forma transparente e nós vamos repassar.
À medida que eu consiga aumentar mais a arrecadação do município, por exemplo, com o Destrava Teresina, isso vai me permitir dar aumentos maiores. Nós vamos valorizar o servidor público e o servidor de carreira. Foi assim por onde eu passei, será assim também, se Deus quiser e o povo de Teresina permitir. Em relação ao Banco Popular, Lourdes, eu queria só te dizer que, como eu andei a cidade inteira, às vezes uma pessoa está precisando lá de R$1.000 para começar o seu pequeno negócio para vender bolo. Se você fizer um planejamento de R$5.000, vai tirar uma renda de até R$5.000, porque o texto... Réplica de 1 minuto para a candidata Lourdes Mello. Na verdade, as pessoas têm 2 pesos e 2 medidas. O candidato Fábio Novo, ele não vive com esta proposta que ele está fazendo, porque a família, ela é uma família média de 5 pessoas, ela terá, segundo o Diese, que ter uma renda basicamente de R$8.000. Só para moradia, vestuário, educação, transporte, saúde. Então, o que você está tratando é de migalhas. É preciso que, eu volto a dizer, suspender o pagamento dos banqueiros que moram nas grandes ilhas, grandes, e vivem uma vida de rico e de exploradores. Tréplica de 1 minuto para o candidato Tony Kerley. Olha, Lourdes Mello, o teresinense está cansado dessa promessa de picanha e só vinha abóbora, porque é isso que a gestão do PT faz. Eu estou escutando um monte de promessa aqui do candidato do governo do estado do PT. É promessa de tarifa zero no transporte público, ele fala em ônibus elétrico. Parece que Teresina vai ser a cidade mais tecnológica do futuro, quando na verdade a gente sabe que o que esses políticos fazem é chegar no período de eleição e prometer tudo para a população sem a menor responsabilidade fiscal, sabendo que faltam com a verdade com todas essas promessas. Nós precisamos de uma Teresina cada vez mais tecnológica, que a gente possa ter tecnologia na educação para melhorar o aprendizado das crianças, verificando as dificuldades de aprendizagem, que a gente precisa ter tecnologia na saúde para que a gente consiga ter uma melhor gestão de estoque e não faltar medicamento para a população como a gente tem hoje na nossa cidade. O candidato Fábio Novo solicitou o direito de resposta durante a fala do candidato Tony Kerley. Eu consulto, portanto, a nossa bancada de advogados da OAB Piauí, se o direito será ou não concedido. Direito não concedido, a gente segue, portanto, com o debate. Agora o candidato Tony Kerley pergunta. Quem responde, candidato? Olha, eu gostaria de perguntar para o Francinaldo Leão, do PSOL. E quem comenta? Eu gostaria que comentasse o Geraldo Carvalho. O senhor tem, portanto, 30 segundos para a pergunta. Francinaldo, a gente tem uma destruição completa da cidade, em que o doutor Pessoa, ele simplesmente corrompeu os sonhos que os teresinenses tinham com um processo de mudança, depois de 30 anos de gestão e de caos em Teresina, em que as pessoas o elegeram querendo uma cidade melhor, e essas pessoas tiveram suas decepções. E um dos principais problemas que o teresinense relata é no transporte público. O que você pretende fazer? Um minuto e meio para a resposta, candidato Francinaldo Leão. A primeira coisa no nosso governo a gente vai fazer é buscar uma auditoria para saber o que está acontecendo com o transporte público de Teresina. Bem, nós lembramos que vem de uma administração de 30 anos, que vem lá da gestão do PSDB, passou pelo Elmano, chegando no doutor Pessoa. Então, trouxeram a celeuma de lá de muito longe, até porque em atuais governos que passaram, nós, mesmo sabendo, o povo periférico sabe que era uma moeda de troca. Dinheiro para o Setut, dinheiro para vereador para poder eleger. Lá tinha a bancada da empresa de ônibus, que todo mundo lembra que lá se mudava a passagem de ônibus durante a noite.
Era 12 horas da noite, 11 horas, quando dava nos outros dias, a passagem de ônibus tinha sido mudada. E isso era na gestão do PSDB. E na gestão do PSDB, aonde hoje eu não sei como é que está, se está só a metade do PSDB juntamente com o nobre candidato ou se está a duas metades. Mas foi aqueles que trouxeram o caos para o transporte público de Teresina, foi aqueles que entregaram o caos para o doutor Pessoa e o doutor Pessoa repassou para o povo periférico de Teresina. O caos que o PSDB trouxe juntamente com Pessoa. E isso é que tem afetado a vida do teresinense, porque não tiveram responsabilidade, não tiveram sequer o tratamento certo com o povo teresinense. 1 minuto para o comentário do candidato Geraldo Carvalho. Bom, em primeiro lugar, para gerar emprego, para universalizar os serviços públicos em favor da população, construir moradia na periferia, para levar água, para levar luz na periferia, para ter condições de atendimento na saúde pública, nas unidades de saúde do município, é preciso ter dinheiro. E o orçamento da prefeitura está comprometido com os ricos. 400 milhões hoje é destinado para pagamento de uma dívida pública. Eles vão lá, fazem os empréstimos milionários, rateiam entre eles e os aliados e os grandes empresários, né, e deixa a população para pagar a conta. Nós só pagamos a conta. Temos que diminuir, nós vamos suspender o pagamento e realizar uma auditoria. E tem que diminuir o orçamento da Câmara, o poder político e econômico da Câmara Municipal, que hoje consome 116 milhões, enquanto se designa 3 milhões para a juventude. Tempo encerrado, candidato. Réplica de 1 minuto do candidato Tony Kerley. Para o transporte público, a primeira coisa que precisa é a prefeitura parar de dar calote. Porque hoje a atual gestão e nem as gestões anteriores pagam em dia o valor do subsídio. As empresas de ônibus utilizam essa desculpa para tirar os ônibus de circulação. Pagando em dia, pode-se pedir uma auditoria, e eu concordo nesse ponto, da revisão do valor da passagem de ônibus. Porque se a gente tem uma tarifa hoje de mais de R$4 e o sistema é subsidiado, significa que na planilha o valor da tarifa é de mais de R$8. Isso é impossível, não tem como uma passagem de ônibus ser mais de R$8. E a gente propõe a integração no centro da cidade. Agora eu vou te contar uma coisa, teresinense, nada disso vai ser resolvida, seja na gestão do governo do estado do PT, porque eles não fazem a tarifa zero nem no metrô da cidade, que é de responsabilidade do governo do estado. Como é que vão aplicar isso para o transporte público de Teresina? Réplica de 1 minuto para o candidato Francinaldo. Então é isso. O que a gente vê são dois modelos, né, diz que está à frente das pesquisas, mas quem sabe é o povo. Dois modelos. Um modelo que abraçou muitos e outro modelo que se divide, né? Começa aí, se dividiu, uma metade se encontra com o doutor Silvio e outra metade se encontra com o PT hoje. Então é isso que a gente quer dizer, meu povo. Ele não tem uma proposta direta para o povo, ele não busca o povo, busca nesse momento, mas os grandes acordos de divisão estão sendo feitos. É por isso que se acaba tudo. Por quê? Porque antes de chegar aqui para falar para você, começa um teatro, fala isso, fala aquilo, mas de fato, eles nos corredores, nos palácios, divide, fatia tudo, fatia SDU, fatia colégio, fatia tudo, tudo é fatiado, secretarias, tudo é fatiado e o povo... Tempo esgotado, candidato Francinaldo, que agora pergunta, quem responde? Perguntar para o Fábio Novo. O senhor pode perguntar aos candidatos Geraldo Carvalho e Santiago Belisário, que ainda não participaram desta rodada como sendo questionados. Santiago. Quem comenta não pode ser escolhido. Candidato Geraldo Carvalho, que já participou de 2 comentários. Teocírio comenta. Portanto, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Belisário, a gente vê o tamanho da problemática hoje no entorno de Teresina, que é a moradia. Doutor Pessoa, nesses 3 anos e meio de governo dele, ele apenas construiu 174 casas populares. Numa gestão sua, como você vai trabalhar essa área? 1 minuto e meio para a resposta, candidato.
Primeiro que hoje tem esse debate importante sobre o centro da cidade e nós acreditamos que o fundamental para revitalizar, para trazer vida para o centro da cidade, isso passa pela moradia popular. Chega de construir moradias nas periferias da cidade, onde os acessos à saúde, à educação, ao saneamento é muito mais difícil. É possível sim trazer vida para o centro da cidade do ponto de vista da cultura, mas acima de tudo construindo moradia popular. Teresina saiu da pandemia com um aumento de 300% em pessoas em situação de rua. Não se construiu uma casa-abrigo nessa cidade. Não se ampliou o restaurante popular. A gente tinha que comer sem ter ar-condicionado, um ambiente sem condições sanitárias para se realizar uma refeição digna, e essa tem sido a dinâmica. E temos aqui promessas e promessas, inclusive de sempre entregar mais dinheiro ao empresariado e nunca ter um compromisso sério de resolver o problema da moradia. Inclusive, achando que pagar o aluguel social é moradia de habitação, é política de habitação, e não é. O aluguel social por si só não é política de habitação, e o governo municipal já tive a pachorra de atrasar o aluguel das famílias que, além de estar nessa situação de ter que ter o aluguel social, estava sendo ameaçado o tempo todo de perder a sua moradia, porque a prefeitura, de fato, não construiu nenhuma moradia popular nesse período. E essa realidade só vai ser enfrentada se a gente assumir um compromisso real com a reforma urbana, inclusive complementando e implementando o Estatuto da Cidade, porque é possível. 1 minuto para o comentário, candidato Teucírio Alencar. Eu entendo que a construção habitacional de Teresina e de qualquer uma metrópole, ela tem que ter um planejamento. E o que a gente vê, por exemplo, e eu concordo aqui com o candidato Santiago, é quando ele aborda a questão indiscriminada na periferia de Teresina de construção de conjuntos habitacionais. Na nossa gestão, nós vamos mirar a construção na zona rural. Primeiro, que evita o êxito rural. Você afixando o homem do campo com a sua residência digna, já é uma oportunidade que nós vamos manter o homem do campo lá no campo para não vir habitar nessas residências feitas aqui. Ou seja, constrói no centro da cidade, na zona urbana da cidade, e tira de lá para cá aquele que vem habitar para construir o caos que está aí. Nós também, preocupados com essa questão abordada pelo candidato de situação de pessoas de ruas, nós vamos construir 33... Tempo esgotado, candidato. Réplica do candidato Francinaldo Leão. Então, o que a gente vê em Teresina em 33 anos e meio é exatamente isso. Cada vez mais coloca o pobre periférico para distante, quando vai aumentando-se o valor das casas, do bairro, expulsa para lá e deixa ele lá, sem transporte, sem água, sem energia. E hoje ele quer buscar a solução nos pobres, dos pobres periféricos, para mover o centro da capital, onde só tem casa de rico. Porque pobre não tem casa no centro. Não tem. Qual é o pobre que tem uma casa no centro? Qual é o pobre que pode pagar o IPTU no centro da cidade? E agora a solução é trazer o pobre que está lá só para vir morar no centro. Rapaz, pelo amor de Deus. Meu amigo, que o rico se vire para mover da maneira que ele quer fazer. Ele vai vender as casas deles, eles vão vender. Então aonde os ricos são donos das casas no centro da cidade? Estão todos em condomínios. Estão eles todos em condomínios. Essa é a grande realidade. E hoje o poder quer trazer o povo. Réplica do candidato Santiago Belisário. É uma equação que não faz sentido, né? Como é que temos mais de 2.000 imóveis abandonados que não cumprem hoje nenhuma função social, e temos na cidade de Teresina pessoas que não têm acesso a uma moradia, né? Que são casas abandonadas que só servem para o aumento do aluguel e para o aumento do valor do imóvel, né? Serve para especulação imobiliária, o nosso povo, de fato, sem ter acesso a nenhuma moradia. E que essa política de habitação, ela precisa ser viva. Inclusive, a política de habitação também serve para gerar emprego, como a gente apresentou aqui, inclusive a partir das frentes, né, de moradia, gerando hoje, tirando as empreiteiras e colocando hoje o povo que sabe construir a sua casa, porque faz isso nas ocupações hoje urbanas que acontecem na cidade, que sofre repressão e que não tem nenhuma política pública, inclusive, para que essas famílias tenham assegurado o seu direito à moradia, que se isso seja implementado, o povo sabe construir, o povo sabe fazer a sua energia elétrica, sua água. Agora é preciso ter investimento, capacitação técnica e recurso, e uma prefeitura comprometida em... O candidato Santiago Belisário agora pergunta. O senhor deve perguntar ao candidato Geraldo Carvalho, que ainda não respondeu nesta rodada. Pode escolher quem comenta.
O Francisco. Candidato Francinaldo Leão, é isso? Isso. Candidato Francinaldo Leão, comenta. O senhor tem, portanto, 30 segundos para a pergunta. Pronto, eu queria voltar no tema do transporte coletivo da cidade. Inclusive, acho que eu sou o único candidato aqui que pega ônibus, vim para o debate, né, usando o transporte coletivo, sobre essa situação. Como é que o PSTU, a candidatura do Gervásio, vê essa situação hoje que o nosso povo vive na cidade de Teresina? Tem, com certeza, o pior transporte coletivo das capitais do Nordeste, um dos piores do país, e que com auditoria, né, com dinheiro público sendo investido, o problema não foi resolvido, o que a candidata acredita que seja a alternativa. 1 minuto e meio para a resposta, candidato Geraldo Carvalho. Então, o transporte de Teresina é um caos. Assim como a saúde e todos os serviços públicos. Nós temos 23% da população de Teresina que anda a pé ou de bicicleta, não por vontade própria, mas porque não tem condições de pegar o transporte, ou porque também não tem um transporte. Mais de 50% da população utiliza o transporte individual, né? É Uber, ligeirinho e etc. Onerando mais ainda o seu salário reduzido. Ou seja, não tem transporte em Teresina, não tem transporte coletivo em Teresina. Transporte coletivo é um direito constitucional, assim como a saúde e como a educação. Então precisa ser universalizado. A nossa proposta é estatizar as empresas de ônibus. Já lucraram milhões, junto com aqueles que governaram a prefeitura nos últimos 30 anos. É preciso acabar com essa farra. É preciso criar um conselho municipal de transporte, constituído pelos trabalhadores do sistema, pelos usuários do sistema, para que a gente garanta transporte público coletivo com tarifa zero. É possível, sim, fazer tarifa zero no transporte. Saúde pública, educação pública, o transporte também precisa ser público. Agora, se o orçamento tiver comprometido com os milionários e com o enriquecimento de quem está lá na prefeitura e dos seus aliados, aí não. Candidato em 1 minuto, comentário, candidato Francinaldo. Então é isso, Geraldo. Trazer o povo, conversar com o povo e buscar a solução da dificuldade do transporte público. Porque em 30 anos, 33 anos e meio, porque tem 3 meses lá do doutor Pessoa. E hoje, se falar que vamos resolver o problema do transporte público. Durante 33 anos, só fizeram dar dinheiro para os grandes empresários do transporte público de Teresina. Porque hoje o transporte público diz que está falido no transporte, está falido no doutor Pessoa. Mas nós temos que lembrar que tivemos uma gestão de 30 anos do PSDB juntamente com o Elmano Ferreira, aonde o sofrimento era o mesmo, aonde na hora que você pega um ônibus vai lá lotado, aonde você pega um ônibus. E quero dizer mais, a sistemática está tão grande que essa semana o ônibus pegou fogo na Pedra Mole. O ônibus pegou fogo na Pedra Mole, para a gente ver o tamanho da situação que está, o tamanho da celeuma. E digo mais, Fábio, essa gestão vem também... Tempo encerrado, candidato. Tempo encerrado, candidato. Réplica de 1 minuto do candidato Santiago Elisário. Com certeza, essa realidade que nós enfrentamos é porque hoje o transporte da cidade é privatizado. Não existe transporte público na cidade de Teresina. O compromisso hoje é com lucro. Os empresários não estão preocupados se você tem que sair 2 horas mais cedo para conseguir pegar o seu ônibus, se o ônibus quebra no percurso, se quando você sai da universidade, sai do trabalho, você precisa voltar para a sua moradia, se tem transporte. Essa não é a regra e não é possível garantir. Isso é engodo, tentar enganar o povo, dizer que é possível ter tarifa zero, garantindo hoje dinheiro público, jorrando dinheiro público na mão dos empresários, que não vai ter compromisso de resolver, de ter um transporte de qualidade hoje para o nosso povo, porque já é assim, eles já são donos do sistema, não tem nenhum compromisso. A saída é uma empresa pública, né? É a estatização, para que de fato o compromisso seja com transporte público, gratuito, com preço acessível, inclusive para os desempregados e para os estudantes conseguirem ter acesso a uma cidade melhor. Réplica, candidato Geraldo Carvalho. Bom, é isso, né? Agora, é preciso dizer que o transporte coletivo, reafirmar, o transporte coletivo é um direito da população. Assim, é um direito constitucional, assim como a saúde, assim como a educação. Então, nós podemos sim ter transporte coletivo com tarifa zero. Agora, o orçamento para o transporte tem que estar sob o controle
da população. Se você tiver a relação incestuosa que hoje a prefeitura tem com o CETUT, não tem condições de ter tarifa zero para a população e não tem condições de ter transporte coletivo para atender a demanda da cidade. É preciso. Agora, e o candidato do Karnak, em relação a isso, ele mente, porque não é possível. O que ele vai fazer é comprar ônibus elétrico, colocar nas mãos de uma empresa dos amigos para ganhar. Tempo encerrado, candidato. Durante a fala do candidato Geraldo Carvalho, o candidato Fábio Novo pediu direito de resposta. Eu consulto, portanto, os advogados da OAB Piauí. Direito de resposta concedido. Só tem 1 minuto, candidato. Na minha vida, Geraldo, eu sempre fiz política olhando no olho e de forma transparente. E tudo que eu prometi, eu fiz. Eu viajei, eu conheci os sistemas de transporte que existem hoje, os mais modernos. Eu acredito, Teresina pode ser grande sim. Por que nós não podemos sonhar em ter tarifa zero? Eu vou fazer porque eu vou organizar as contas da prefeitura. E eu vou dar o direito do povo de ir e vir. E quem viver verá. Aonde eu passei, foi na cultura, a gente tinha uma meta de fazer 100%. Nós fizemos 200%. Nós recuperamos todos os equipamentos de cultura. Eu não sou de mentir, eu sou de fazer. E eu aprendi com minha mãe que problema, a gente não foge dele. A gente entra para dentro do problema e desmancha. Em Teresina, com Fábio Novo prefeito, vai ter tarifa zero. Bom, para a gente concluir, o candidato Geraldo Carvalho agora pergunta ao candidato Teocírio Alencar, que iniciou esse bloco perguntando. O senhor pode escolher, candidato, quem comenta? O candidato Rafael. Como? O candidato Fábio Naro. O candidato Fábio Novo vai comentar. O senhor tem, portanto, 30 segundos para a pergunta, candidato. Teocírio, os grandes esquemas eleitorais são montados durante as campanhas eleitorais. As pessoas compram esses esquemas, compram o mandato, seja no executivo, seja no legislativo. Vende ilusão para a população, em especial para a população trabalhadora mais pobre. Mas depois de eleitos, eles vão governar com os ricos, com os milionários. Qual é a sua posição? 1 minuto e meio para a resposta, candidato. Primeiro, eu sou um soldado da democracia brasileira e eu acredito na liberdade de escolha do povo de Teresina e no povo do Brasil. Eu defendi nas ruas esse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu levei cacetada nos peitos na época para enfrentar o processo de redemocratização deste país. Eu lutei. E por essa razão, Geraldo, eu acredito seriamente na democracia. Eu acredito na capacidade de escolha do povo. Eu não ligo muito para essa questão de esquema. Quando eu vim para cá, para esse debate, para esse embate eleitoral, eu vim porque eu conheço Teresina. Teresina, ela sempre foi uma cidade sábia, capaz de chegar e responder às urnas. E por isso é que eu me preparei para esse momento aqui, de trazer uma proposta firme para resolver o problema que atinge Teresina, desde o desemprego, à segurança, a tudo que você possa imaginar. Eu, durante toda a minha pré-campanha, eu apresentei uma proposta de mais de 30 alternativas de solução para os problemas dessa terra. Então eu não ligo muito mais para aquele candidato que tem mais, que tem menos, porque o meu problema aqui é resolver os problemas que afligem Teresina. Por essa razão, Geraldo, eu acredito na inteligência do povo. Tempo encerrado, candidato. 1 minuto para o comentário do candidato Fábio Novo. Geraldo, eu vou lhe chamar pelo seu nome porque eu prezo por respeito. E o meu nome é Fábio Novo. E aqui, quem passou por uma peneira como eu passei, não tem padrinho ou tem candidato tirado da manga. Para eu ser candidato no meu partido, eu disputei com 4. Passei por uma pré-campanha. Depois, através do diálogo, e a minha vida sempre foi pontes, construindo pontes. E a gente só vai, numa democracia, e eu vivo num Estado de Direito, a gente só vai fazer as coisas acontecer pelo diálogo.
eu sou do diálogo. Então eu queria lhe pedir que você me respeitasse, que eu tenho um nome e eu tenho uma história. E a minha história sempre foi de luta. Não sou de família tradicional da política, sou um menino que veio do interior, vim para estudar, me formei. Teresina me deu 2 formaturas, aqui eu trabalho e eu quero o melhor para essa cidade. E sabe o que é que eu tenho feito na minha vida, em toda essa pré-campanha e na campanha? É dialogado com o povo de Teresina. E é assim que eu vou fazer, dialogando para conquistá-lo. Réplica de 1 minuto do candidato Geraldo Carvalho. Eu também acredito na democracia, mas não na democracia dos ricos. E eu não fiz nenhum desrespeito aqui à pessoa do Fábio Novo, o candidato Fábio Novo. O problema, Fábio, é que você é dono, você montou um esquema eleitoral junto com 13 partidos, com todos os grupos milionários e bilionários do estado do Piauí, para comprar a vaga de prefeito de Teresina. Essa que é a verdade. Vocês excluíram, inclusive, os candidatos históricos do PT, certo? Para montar uma bateria de 400 candidatos a vereador, a preço de ouro, para comprar a vaga lá na Câmara Municipal. Essa é que é a verdade. Então, e a população precisa saber disso. O meu compromisso é com isso, é dizer e mostrar quem é quem aqui e o que cada um defende para a classe trabalhadora e a juventude. Tempo encerrado, candidato. Durante a fala do candidato Geraldo Carvalho, o candidato Fábio Novo solicitou o direito de resposta. Enquanto a nossa bancada analisa, a gente vai ver a tréplica do candidato Telcir Alencar. Eu acredito na inteligência do povo da capital, Geraldo, e por essa razão que eu estou aqui. Eu trouxe a ideia, eu trouxe aqui a esse debate uma oportunidade de apresentar a proposta. E é isso que eu estou pautado. Teresina sempre acreditou em quem trabalha. Por essa razão, o meu nome nesse momento é trabalho. E eu estou aqui na luta para apresentar alternativas para dar a oportunidade de geração de emprego e renda a essa cidade. Eu já vi candidato aqui, Geraldo, se eleger sem ter um centavo no bolso. Se elege. Trouxe a proposta. Por exemplo, o doutor Alberto Silva se elegeu em Teresina de graça, porque apresentava a proposta. E inspirado no doutor Alberto Silva, eu estou aqui para dizer aos teresinenses que eu acredito na liberdade de escolha do nosso povo. Por essa razão, nós estamos preocupados em apresentar... Tempo encerrado, candidato. Solicito, portanto, o posicionamento dos advogados da OAB Piauí sobre o direito de resposta solicitado pelo candidato Fábio Novo durante a fala do candidato Geraldo Carvalho. 2 sim, direito concedido. O senhor tem 1 minuto, candidato. Geraldo, eu andei, caminhei Teresina todinha. Sabe com o que é que eu estou preocupado? Estou preocupado com as pessoas que mais precisam. E como deputado, eu vivi 2 momentos importantes da minha vida. Eu vivi a construção do orçamento participativo digital, que hoje é uma realidade. 67 obras espalhadas por Teresina. Às vezes pode parecer uma obra pequena, mas a reforma da praça, da quadra, isso importa muito para as pessoas. Outra coisa bonita que eu vivi e estou vivendo como deputado e ajudei a aprovar: regularização fundiária. Nunca na história de Teresina, em apenas 6 meses, 25 mil famílias receberam a sua escritura. Bem aqui atrás da TV Meio tem a Vila Jerusalém. É um exemplo. Ao lado do Albertão, onde foi construída. As famílias aguardavam há mais de 30 anos a sua escritura. Hoje é uma realidade. Isso é o que me move caminhar por Teresina. Muito bem, encerramos aqui o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Teresina, agradecendo a todos os candidatos aqui presentes pelo debate, agradecendo também a você pela audiência, lembrando que o nosso segundo encontro, o segundo debate, já tem data marcada, vai ser no dia 2 de outubro. Fiquem ligados também na série de entrevistas e nos debates entre candidatos a vereador de Teresina, dentro da cobertura das eleições no Grupo Meio. Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro.